Glória a Deus, aleluia. A paz de Cristo para todos que estão aqui, a paz do Senhor para você que está em casa. Mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo de culto da Igreja Life. Eu quero pedir, você que está em casa, vocês que estão aqui, se vocês puderem, que abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 4, e a gente vai ler aqui do versículo 24 ao versículo 26. 24, 25 e 26. Daniel, capítulo de número 4, versículos 24 a 26. Daniel, capítulo de número 4, versículos de número 24 a 26. Espero que você que está em casa tenha tido uma boa semana. Eu tenho certeza que Deus tem guardado a sua vida, guardado a vida da sua família. E eu quero desejar a você um bom domingo e uma semana vitoriosa, uma semana de bênção. E eu tenho certeza que Deus nessa noite vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 4, versículos 24 a 26, está escrito assim: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 26 para finalizar. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará a ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Vocês que estão aqui, repitam só assim comigo: que o céu reina. Que o céu reina. Glória a Deus. Agora fechem os olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida e te pedir que eu seja nesta noite um canal de bênção para a tua igreja aqui reunida, um canal de bênção para todos aqueles que me assistem. Deus, que o Senhor fale ao coração de todos, Deus. Que o Senhor esteja trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor nessa noite para cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus, eu quero desde já declarar a cura daquele que está enfermo, declarar a alegria para aquele que está entristecido, declarar a restauração para aquele que está com a vida destruída. Deus, abençoa cada pessoa aqui nesta noite, Deus. Fala a cada coração, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite é: prepare-se para a batalha. Prepare-se para a batalha. Queridos, eu não tenho dúvida de que, sendo cristão ou não sendo crente ou não, nós sentimos no ar que nós estamos vivendo um tempo completamente diferente de tudo que a gente já viveu. Um tempo de muitas lutas, um tempo de guerras. E eu não digo guerras, não falo guerras, não, quando eu falo guerra aqui, eu não me refiro somente à questão da pandemia, por esse vírus maligno que foi disseminado no mundo, que tem matado muitas pessoas. Eu não estou me referindo só a esse vírus, não. Eu estou me referindo a algo que está nos ares, no mundo inteiro. Porque junto com esse vírus parece que veio um espírito de rebelião, um espírito de rebeldia, um espírito de guerra, um espírito de inquietação, um espírito de morte. Um espírito que tem levado muitas pessoas a tirar a própria vida, um espírito que tem deixado as pessoas amedrontadas, um espírito que tem deixado as pessoas entristecidas, um espírito que tem deixado as pessoas feito as pessoas perderem a alegria de viver.
Quantas pessoas você que está em casa deve conhecer que tem andado triste? Pessoas que eram alegres e que agora estão tristes, perderam a alegria de viver, perderam o ânimo. Por que será que isso está acontecendo? Não é só o fator psicológico de estar confinado, não é só o fator psicológico por estar numa quarentena e não poder sair de casa, não é só isso. Existe algo real, uma guerra, uma luta real que nem eu nem você enxergamos. Essa guerra é nos ares. Essa guerra é no mundo espiritual. Essa guerra não é aqui, não é visível aos nossos olhos. Ela nos influencia, ela nos leva a ter sentimentos que nós não gostamos, que nós não queremos, mas a luta, ela é real. A luta, ela é real. É uma guerra que tem levado pessoas de todo o mundo a fazer coisas que não gostariam de fazer, a mudar a sua visão. Nós estamos vendo, principalmente aqui no Brasil, queridos, não só a questão do confinamento, da quantidade de mortes que tem acontecido por causa desse vírus, né, dessa pandemia, mas nós temos visto uma guerra em todos os cenários, em todos os aspectos, na política, na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas. Quando a gente sai na rua, a gente vê uma quantidade maior de pessoas nos sinais, pessoas dormindo ao relento, mendigando. O que está acontecendo? Parece que o mundo virou de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Não que fosse uma maravilha, porque a verdade é que o mundo vem decrescendo em termos de qualidade de vida faz muito tempo. Na mesma proporção em que há uma tecnologia melhor, que pode proporcionar uma qualidade melhor de vida às pessoas, só que na mesma proporção em que essa tecnologia e a ciência avançam, na mesma proporção, as pessoas têm psicologicamente, elas estão piores. Elas estão piores. As coisas estão ficando completamente invertidas. O certo está virando o errado está virando o certo, né? Aquilo que a gente aprendeu desde pequeno já não é mais, tudo está virando e tem sido disseminada uma falsa verdade no coração das pessoas. E nós temos visto pessoas se levantando, não é só no Brasil, autoridades que têm se levantando num espírito de rebelião, num espírito de querer aprisionar as pessoas, que é uma coisa impressionante. E volto a dizer, isso não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Essas pessoas que detêm o poder em vários setores da sociedade, em várias áreas dos governos, né? E quando eu digo nos governos, eu estou falando aqui a nível de Brasil, governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Pessoas que têm se levantado num espírito de aprisionamento, num espírito de querer tolir a liberdade das pessoas. Isso é uma coisa que está cada vez mais visível. Um espírito de querer fazer com que as pessoas ajam como se fossem robôs. As pessoas estão ficando exatamente assim, o cerco está se fechando para que as pessoas se tornem manipuladas, se tornem robôs, não tenham mais vontade própria, ou pelo menos não possam manifestar a sua vontade, o que inclusive é garantido na nossa Constituição Federal a nível do Brasil. Mas as coisas estão ficando cada vez piores. E é bem verdade que quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, quando a gente assiste a uma reportagem nos grandes jornais, nas grandes mídias televisivas, a gente fica com raiva na hora de ouvir tanta coisa que a gente sabe que é mentirosa, que a gente sabe que é errada. A gente ouve e vê, assiste tantas coisas que nos fazem a gente engolir em seco, nos causam até embrulho no estômago, determinadas coisas que a gente vê e ouve. Mas quando a gente para pensar, se a gente colocar a cabeça no prumo, e quando eu falo a gente, eu estou falando daquele que conhece o mundo espiritual, daquele que conhece a Jesus,
daquele que conhece a palavra de Deus. Quando nós colocamos a cabeça no centro, quando colocamos a mente no prumo e nos levamos à palavra de Deus, porque, meu amigo, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo está previsto na Bíblia. Não especificamente, não os fatos tintim por tintim, mas o tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de desamor, um tempo de guerras, nós estamos vivendo uma guerra, um tempo de doenças, de epidemias, tempo de desastres, tempo de tantas coisas ruins que estão acontecendo. Tudo isso está previsto no livro sagrado, na palavra de Deus. Tudo isso está previsto. Então, essas coisas que a gente está vivendo, tudo isso que tem sido feito por homens e mulheres, com o nítido objetivo de encarcerar as pessoas, tolir a liberdade das pessoas. A verdade é que Paulo, ele fala na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra os homens, nem contra as mulheres, nem contra os seres humanos. A nossa luta, na verdade, é contra as hostes infernais da maldade, diz lá Efésios 6, contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestes, contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, ou seja, trocando em miúdos, a nossa luta é contra o diabo. Porque ele é o nosso verdadeiro e real adversário. Amados, o mundo nunca teve tão ruim, um lugar tão ruim de se viver. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo concordam comigo. O mundo nunca esteve tão ruim de se viver. Sabe, está um lugar chato. Está um lugar ruim de viver realmente. As pessoas estão cada vez se deixando influenciar mais por esses espíritos das trevas. E a verdade é essa. Porque nenhum ser humano é caso perdido. Ainda que talvez você pense, isso aí não tem jeito, isso aí tem que morrer, isso aí tem que ir para a prisão perpétua, passar a vida inteira. A verdade é que todo ser humano tem jeito, desde que ele abre o coração dele. Desde que ele conheça a verdade. E quando eu falo de conhecer a verdade, não estou falando de simplesmente conhecer a verdade que você fala ou que você ouve. Eu estou falando da verdade da palavra de Deus. Lá em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas lá no versículo 36 do mesmo capítulo 8 de João, Jesus diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é o Filho? João capítulo 1 vai falar, lá no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E Jesus orando lá no capítulo 17 de João, ele fala: Pai, que eles conheçam a verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdade é Jesus. As pessoas precisam conhecer a verdade, e a verdade tem um nome, a verdade é uma pessoa, a verdade se chama Jesus Cristo. Não há outra verdade. E você pode filosofar e dizer comigo assim: mas Robson, cada um tem a sua verdade. Querido, isso é só filosofia. Cada um acredita no que quer. Mas se um objeto é feito de madeira, você não pode virar para mim e dizer que ele é feito de ferro, e é exatamente isso que está acontecendo nos últimos tempos. As pessoas querem empurrar a goela abaixo dos outros, que elas acreditem que o ferro agora virou madeira. E não pode ser desse jeito, porque ferro vai ser sempre ferro. Madeira vai ser sempre madeira. Então nós não podemos conceber que a gente creia que o ferro virou madeira, mas tem muita gente acreditando que o ferro virou madeira. Por que isso está acontecendo? Por causa do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O combustível do diabo é o pecado. O combustível do diabo é o pecado. O diabo ele não pode fazer absolutamente nada
se o homem não der legalidade, a legalidade a que eu me refiro chama-se pecado. Quanto mais o homem peca, mais o diabo tem liberdade de agir, de fazer aquilo que ele foi feito para fazer. E Jesus disse lá no capítulo 10 de João, né? O diabo veio para fazer 3 coisas só: roubar, matar e destruir. Só isso. Então, na medida em que o pecado avança e é disseminado no mundo e cresce no mundo, a olhos vistos, quanto mais cresce o pecado, mais o diabo tem liberdade de fazer aquilo que ele sabe fazer: roubar, matar e destruir. E é exatamente isso que a gente tem visto. E para que o diabo possa ter essa liberdade de roubar, matar e destruir, ele precisa do pecado. E como é que ele faz com que as pessoas pequem? A arma do diabo é uma só: a mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. É a única coisa que o diabo inventou. A única coisa que o diabo criou foi a mentira, porque ele é o pai dela. Ele é o pai da mentira. Então veja, o que o diabo faz para as pessoas pecarem? Porque o ser humano, que foi feito de maneira perfeita. Deus não fez o homem do jeito que ele está hoje, não. O homem se tornou do jeito que ele está, ruim do jeito que ele está, mal do jeito que ele está, por causa do pecado. E ele só pecou por influência do diabo, porque senão ele não teria pecado. Então ele pecou por influência do diabo. O diabo foi... De que maneira o diabo levou o homem a pecar? O diabo não pegou a mão do homem e obrigou a ele tomar a decisão. O diabo nunca fez isso e não continua não fazendo. Porque uma coisa que Deus deu, o diabo não pode tirar, é liberdade de escolha. Você que está em casa me assistindo, você tem liberdade de aceitar ou não, de agir de determinada forma ou não, de fazer ou não. O diabo não te obriga a nada. As decisões que você toma, as coisas que você faz, são responsabilidade tua, mas passam pelo crivo da tua mente, da tua decisão. O que o diabo faz então? O diabo, ele leva as pessoas a acreditar naquilo que ele diz. Qual é o subterfúgio, qual é o artifício que Satanás usa para levar as pessoas a pecar? A mentira. Então ele mente. Só que o diabo, ele não mente escancaradamente. Não é assim que ele faz. Porque se ele mentisse para você de uma forma descarada, você ia dizer não logo. Você ia rejeitar o pecado de imediato. O diabo não faz isso. Ele vai minando a verdade dentro de você aos poucos, porque ele precisa primeiro ele precisa desconstruir a verdade que há dentro de você. Ele tem que desconstruir a verdade para que você então possa começar a acreditar na mentira. E isso é feito paulatinamente. O primeiro passo que o diabo utiliza, a primeira coisa, o primeiro artifício é a dúvida. Ele não coloca uma mentira direto na tua cabeça. Ele faz com que haja um ponto de interrogação na tua cabeça, na tua mente. É só a gente ver para o início de todas as coisas, Gênesis 3. Em Gênesis 3, a serpente começa a dialogar com a mulher. E então ele fala, o que foi que Deus disse para você? Para você não comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, senão você vai morrer? E a mulher falou, foi. Para eu não comer nem tocar. Porque se eu comer, eu morro. Aí a serpente vai, é certo que você não morre. Pum! Ponto de interrogação. A mulher já começa a questionar. Será que isso é assim mesmo? Quem é esse animal que agora está falando? Deus me falou uma coisa, mas agora tem um outro ser que está dizendo para mim que isso não é verdade. Será? Será que isso é mentira realmente? Será que isso é verdade? A serpente está dizendo que eu não morro se eu comer. Sabe o que acontece? O diabo ele sempre vai falar algo que vai encontrar guarita no teu coração. Aquilo que te agrada, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, que você sabe que é errado, que você sabe que não deve fazer, que você sabe que não pode fazer. Mas quando você ouve uma palavra de afirmação, quando você ouve uma palavra que te dá a liberdade de fazer aquilo como se aquilo fosse bom, ou seja, aquilo deixando de ser algo ilegítimo, deixando de ser pecado, deixando de ser errado, então você abre o teu coração e faz, e pratica. Exatamente isso
que o diabo faz para poder fazer com que as pessoas pequem, que o mundo esteja afundado no pecado como ele está hoje. Porque as pessoas têm acreditado em fantasias, as pessoas têm acreditado em mentiras, as pessoas têm acreditado em coisas que não são reais. E é uma coisa impressionante, porque quando a gente começa a ouvir determinadas coisas que as pessoas dizem, a gente fica de boca aberta. Como é que essa pessoa pode acreditar numa coisa dessa? Mas as pessoas acreditam, porque isso é o que fala ao coração delas. Dá a elas a liberdade de pecar, dá a elas a liberdade de fazer aquilo que elas gostam de fazer, que elas querem fazer, mas que desagrada a Deus. E o fim disso é o que a gente está acontecendo. E digo para vocês que nem o fim ainda é. Eu digo para vocês que a gente está no começo do fim e a tendência é que daqui para frente a situação fique cada vez pior. Mas a única forma ou a única arma que Deus tem na terra, e eu digo que Deus tem na terra porque é claro que Deus é todo-poderoso. Deus poderia fazer assim e botar o diabo encarcerado e acabar com o diabo. Como ele de fato ainda vai fazer, porque o livro de Apocalipse, no capítulo 20, ele faz exatamente isso. Deus não vai se levantar do seu trono para pegar o diabo, dar uma chave de braço no diabo e botar ele lá no lago de fogo e enxofre, aprisionar o diabo. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer um anjo dele para fazer. Um só. Não é uma miríade de anjos. Não é um exército de anjos. Um anjo. Apenas um anjo. Porque Deus é poderoso para isso. Deus vai levantar apenas um anjo que vai encarcerar o diabo e ele vai ficar preso por 1000 anos. Depois diz lá a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, que importa que ele saia novamente, seja libertado para continuar enganando as nações. Olha aí a mentira. Enganando as nações. E então só depois ele de fato será preso e aí é Jesus quem vai fazer isso. Não é outro, é Jesus, vai encarcerar o diabo pela eternidade. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que arde pela eternidade. Vai ser lançado ele, o falso profeta, a besta, a morte e o inferno, tudo junto no lago de fogo e enxofre. Mas até lá, queridos, o diabo continua por aí, enganando, roubando, matando e destruindo. E a única coisa que eu e você temos, a única arma que nós temos é Deus. A única arma que temos é Deus. E Paulo fala isso, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas. Essas fortalezas são fortalezas de engano. Não se iluda você. Essas fortalezas de engano, elas realmente aprisionam, elas encarceram, elas amarram as pessoas, a mente das pessoas, e elas não conseguem enxergar a verdade de jeito nenhum. A igreja é o único organismo vivo na terra que tem poder de lutar contra essas hostes da maldade. Só a igreja tem esse poder e mais ninguém. Ah, mas isso é arrogância? Não é arrogância. É porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Ora, se só Jesus pode desfazer as obras do diabo, porque a Bíblia fala exatamente isso, eu vim para desfazer as obras do diabo, e Jesus disse o seguinte, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês aqui, e eu vos dou autoridade. A quem Jesus estava dando autoridade? A igreja, ao corpo dele, que ficaria na terra, porque a Bíblia fala que ele é o cabeça, e ele voltou para o céu, de onde ele havia vindo. E agora Jesus, que é o cabeça, está no céu, mas ele deixou o corpo na terra, e junto com o corpo, o seu Espírito, que é o Espírito Santo. E é esse corpo que está na terra que tem poder e autoridade sobre o mal, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre os seus anjos, os anjos da maldade. Jesus disse o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Não é contra as outras pessoas, não tenho nada contra ninguém, mas a verdade é o que está escrito na Bíblia. E Jesus, ele deu essa autoridade, não foi a todo mundo, foi à igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Deixa eu dizer para você o que é a igreja, querida. A igreja não é um templo,
A igreja não são tijolos. A igreja não é telhado, não é teto, não é uma coisa bonita, suntuosa, ou humilde, ou simples. Não importa. A igreja não é isso. A igreja é um organismo vivo, porque se ela é o corpo de Cristo na terra, então ela é formada por pessoas. Aleluia. A igreja somos nós. A igreja é onde há uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Ali está a igreja. O diabo, ele tem causado morte, destruição, falta de amor, tem enganado as pessoas e trazido injustiça, trazendo miséria, trazendo morte. Aleluia. Mas a Bíblia ela nos ensina como combater essas hostes infernais da maldade. E eu aprendo algumas lições quando eu estava meditando a respeito dessa mensagem. O Senhor me levou a meditar numa passagem que está no 2º livro de Reis. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No 2º livro de Reis, eu quero ler com você no capítulo 6, 2º livro de Reis, no capítulo de número 6. E eu quero ler com você dos versículos 8 ao versículo 23. 2º livro de Reis, capítulo de número 6, versículos de número 8 a 23. 2º Reis 6, de 8 a 23, está escrito assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, o rei de Israel achou que havia um espião e estava querendo destruir Israel. Versículo 12, o rei da Síria. Versículo 12, e disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros
com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Glória a Deus. Veja, querido, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro de guerra. É um livro que fala sobre guerra, é um livro que ensina sobre guerra, em todos os níveis, tanto no nível físico, no nível material, quanto no nível, e aí principalmente, espiritual. E a gente viu aqui que havia uma guerra a nível físico, a nível material, a nível humano, mas a origem dessa guerra, ela era espiritual. Tanto era espiritual que quando Eliseu clamou a Deus e pediu que os olhos do seu servo, do seu moço, fossem abertos, o seu moço olhou ao redor e viu o que ele não estava vendo, viu o que ele não conseguia ver. Ele viu carros de fogo e cavalos, ou seja, anjos ao redor de todo aquele monte, que eram em número muito maior do que os exércitos da Síria. Assim somos nós. Assim acontece conosco. Nós estamos vivendo uma guerra, e esse episódio acontecido com o povo de Israel, com o profeta Eliseu, ele nos ensina algumas lições que nós devemos guardar no nosso coração para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, porque, volto a dizer, nós estamos vivendo um tempo de guerra como nós nunca vivemos antes, até hoje. Estamos vivendo tempos de guerra, tempos de luta, tempos de dificuldade. A primeira lição que eu aprendo com essa experiência de Eliseu e do povo de Israel é que Deus nunca vai deixar o seu povo perecer. Nunca. Nunca. Lá no versículo 8 do texto que a gente leu, diz lá: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios desceram ali. Querido, eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei de uma coisa: Deus nunca vai deixar te perecer. Sabe, quando a gente faz uma aliança com Deus, porque é necessário que nós tenhamos uma aliança com Deus, e a única forma da gente se proteger ou de ser protegido pelas investidas do diabo é se nós tivermos uma aliança com Deus, porque não há outra maneira. Mesmo que você não queira, mesmo que você nunca tenha feito uma aliança com o diabo, não importa, porque o diabo não está nem aí para isso. O diabo, ele só não toca naquele que tem aliança com Deus, porque Deus é o único que pode impedir que o diabo haja, que o diabo faça aquilo que ele veio para fazer, que é roubar, matar e destruir. Eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está o teu casamento, eu não sei como é que está a tua saúde, eu não sei como é que estão as tuas finanças, eu não sei como é que está a tua vida, mas de uma coisa eu sei: faça uma aliança com Deus correndo, porque Deus, ele tem um compromisso, o compromisso de proteger, de guardar aqueles que com ele formam uma aliança. E a única maneira de nós fazermos uma aliança com Deus é através de Jesus Cristo. Não há outra maneira. Eu disse inclusive aqui na semana passada, existem muitas religiões, muitas pessoas que são boas no sentido de fazer com que a gente tenha um certo conforto momentâneo, de trazer uma tranquilidade numa hora de aflição, mas nenhuma religião salva o homem. Nenhuma religião pode dar a paz eterna que só Jesus pode nos dar, por uma razão só: porque Jesus é Deus. Nenhum outro ser, nenhum outro Deus veio a esse mundo, porque só existe um Deus. E o nome desse Deus é Jesus. Então só Ele é a ponte entre o ser humano e Deus. O homem estava perdido, sem possibilidade, sem a menor chance de chegar a Deus, ainda que quisesse. Por isso Deus fez aquilo que o homem não podia fazer. Ainda que o homem busque incessantemente se chegar a Deus, só Jesus
é a ponte entre Deus e o homem. Por isso foi que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém vai a Deus se não for por meio dele. Não há como. Deus nunca vai deixar o seu povo perecer. Nunca vai deixar o seu povo perecer. Por mais que a tua situação esteja terrível, por mais que a situação do Brasil esteja terrível, esteja difícil, por mais que as coisas pareçam que estão indo de mal a pior, estejam realmente afundando, por mais que talvez você esteja pensando assim, não tem mais jeito para o Brasil, não tem mais jeito para a minha vida, não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei, querido, Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer catástrofe. Deus é maior do que qualquer pandemia. Deus é maior do que qualquer vírus. Deus é maior do que qualquer caos financeiro, social, econômico, de saúde. Deus é maior. Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior. E Ele nunca deixa perecer aqueles que têm uma aliança com Ele. Deus tem um compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. É simples assim. Sabe, o povo de Israel, logo que saiu do Egito, ele estava seguindo uma caravana, Moisés à frente, conduzindo o seu povo, e Deus os conduziu e foram parar de frente para o Mar Vermelho. Só que Faraó mudou de ideia. Faraó, que havia libertado o povo de Israel, deixado eles irem embora, agora mudou de ideia. Então saiu atrás com todo o seu exército, atrás do povo de Israel. Israel ficou agora sem saber o que fazer, porque não tinha mais para onde ir. Sabe o que Deus fez? Deus abriu o mar diante do povo de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que talvez você agora esteja nessa situação, com o Faraó e os seus exércitos atrás de você e o Mar Vermelho diante de você, eu quero dizer para você profeticamente que Deus vai abrir esse mar diante de você. Deus é poderoso para fazer com que esse mar seja aberto e você passe pelo meio desse mar até enxuto. E digo mais, se o mar não se abrir, Deus vai fazer com que você ande por cima dessas águas, porque Deus é poderoso para te livrar. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E a Bíblia fala que aquele que tem compromisso com Deus, o maligno não pode tocá-lo. Amém? A segunda lição que a gente aprende com esse episódio de Eliseu é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o inimigo intensifica os seus ataques. Não se engane. Sabe, eu sei que tem muita gente que acha que, sabe, está naquela coisa do primeiro amor, entregou a sua vida para Jesus, então acha que tudo será dali por diante um mar de rosas. Não sei se alguém já te disse isso, que você vai entregar a tua vida para Jesus e a tua vida vai virar uma maravilha e você não vai ter mais sofrimento. Sofrimento todos nós temos e Jesus, que é Jesus, nunca enganou a ninguém. Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se eu venci o mundo, os tormentos desse mundo, as aflições desse mundo, você também vai vencer. Deus não prometeu um mar de rosas para ninguém neste mundo, mas Ele nos prometeu livrar no meio da tempestade. Sabe, Jesus tem um episódio que Jesus estava com os seus discípulos no barco e de repente se levantou um mar revolto, uma ventania, um vendaval e o mar estava quase afundando e Jesus dormia no barco. Os seus discípulos, apavorados, acordaram Jesus, pediram que ele acordasse porque eles estavam quase morrendo. E Jesus, então, diz a palavra de Deus, que ele repreendeu o mar, as ondas do mar e o vento, e na mesma hora tudo acalmou. Quando a gente entrega a vida para Jesus, é exatamente assim. Jesus não nos livra muitas vezes dos tormentos dessa vida, das aflições dessa vida, querido. Mas Ele promete uma coisa: cuidar de você no meio da tormenta. Amém. Guardar você no meio da tormenta. Dar vitória a você no meio da tormenta. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir.
E tem uma característica do diabo, que é uma característica muito forte, é que o diabo não desiste das suas presas. Ele não desiste, o diabo não quer perder, nunca. Primeiro que ele não se cansa, né? Porque ele não é feito de corpo, de matéria física, matéria orgânica como a nossa. O diabo é espírito. Então ele não se cansa. Começa por aí. A gente se cansa. Chega uma hora que a idade vai chegando, principalmente, e a gente vai se cansando, né? O corpo vai ficando cansado, a paciência vai se esgotando. O diabo é paciente, querido, porque ele não se cansa. O corpo dele não fica fatigado. Não tem esse problema o diabo. Então ele não se cansa, ele é resistente, ele é perseverante. Ele tenta uma vez, duas vezes, não deu certo por esse caminho, ele tenta outro caminho. Mas o diabo, ele só quer fazer uma coisa, te destruir a tua vida. Só que Deus não permite que isso aconteça. Então não se iluda achando que entreguei a minha vida para Jesus e agora tudo vai virar um mar de rosas. O diabo, ele sempre vai investir cada vez mais naqueles que se chegam a Deus. E a gente vê isso nessa passagem. Uma representação que a gente vê aqui, porque o exército do rei da Síria, quando o rei da Síria soube que não havia nenhum espião, mas que havia um profeta, um homem de Deus, que estava falando tudo o que acontecia, todos os planos do rei da Síria, o profeta sabia. Então o rei da Síria ficou enraivecido. É assim que o diabo fica conosco. Porque ele sabe que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus revela os planos do diabo. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais protegidos a gente fica. E o diabo não quer isso. O diabo, ele nos quer vulneráveis. O diabo, ele nos quer influenciáveis. Quanto mais você se enche da verdade, da palavra da verdade, menos o diabo vai poder te enganar. Menos o diabo vai ter domínio sobre a tua vida. Menos o diabo vai poder te tocar. Ele vai tentar. O que acontece não é que o diabo vai conseguir tocar mais em você. O que acontece é que ele vai tentar tocar mais em você. As aflições podem até aumentar, mas a proteção em torno de você também vai aumentar. O diabo pode tentar te destruir, querido, mas a palavra de Deus diz que ele se levanta para cair. Aleluia, Jesus. Tem uma coisa que é muito boa. O diabo pode intensificar a luta contra você. Pode intensificar a resistência contra você. Ele pode intensificar as armadilhas contra você, as investidas contra você. Mas eu quero dizer uma coisa, que quanto maior é a guerra, maior é a vitória. Aleluia. Quanto maior é o problema, maior é o milagre. Não veja os problemas como uma derrota. Você sabe qual é o mal de muita gente? É achar que as guerras, as lutas são derrota. Não são. As lutas, elas são, na verdade, uma oportunidade para a gente ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. As lutas para o crente, as lutas para o servo de Deus, são apenas uma grande oportunidade para a gente ver o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, da autoridade de Deus, da misericórdia de Deus, da grandiosidade de Deus, da graça de Deus sobre a nossa vida. É assim que a gente tem que encarar os problemas, as lutas, as dificuldades, porque eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a vida dos que estão aqui, você que está em casa, você não será derrotado. O diabo pode vir contra você do jeito que ele vier, pode trazer um arsenal contra você, mas eu quero declarar que ele não vai poder te destruir, porque Deus não permitirá. Aleluia! A terceira lição que a gente aprende com essa experiência de Eliseu é que quando nós somos perseguidos, Deus envia os seus anjos para nos proteger. Sabe, a gente viu aqui um episódio em que o moço de Eliseu, ou seja, o servo de Eliseu, estava apavorado. Talvez você esteja na sua casa desse jeito, apavorado, com as coisas que estão acontecendo, com a situação que está o planeta, o Brasil, a política, a tua vida, a tua casa, o teu casamento, a tua situação. Eu não sei, mas talvez você esteja por alguma razão apavorado em casa ou apavorada em casa. Se você pudesse ter os teus olhos abertos, eu tenho certeza
que você poderia ver o mundo espiritual e você iria ver a quantidade de anjos que te cercam, nos cercam aqui, nós estamos aqui nessa sala. Sabe, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, é como está lá no Salmo 91. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para não deixar que Satanás toque em nós. Deus não permite, querido. Deus não permite. Lá no versículo 17 fala exatamente isso do texto que a gente leu, de 2 Reis, que o moço de Eliseu estava apavorado, então o moço ficou com pena de Geazi, que era o nome do rapaz, e orou. Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Tadinho dele, Senhor, não deixa ele sofrendo ainda não, mas faça com que ele veja o mundo espiritual. E na mesma hora os olhos do moço foram abertos. E ele viu anjos. Muitos anjos. Eu quero dizer para você, se você tem uma aliança com Deus, querido, quanto maior for o teu problema, quanto maior for a tua luta, quanto mais for travada essa batalha que você está vivendo, pode ter certeza de uma coisa, ao teu redor tem anjos de guerra, anjos de fogo, carruagem de fogo, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos proteger, para nos guardar e para nos livrar do mal. Amém? Amém? Glória a Deus. Sabe, naquele mesmo episódio em que Israel, quando saiu do Egito, deixou o cativeiro egípcio, né? Deus os conduziu para o meio do deserto, queria levá-los ao deserto do Sinai, mas antes de chegar até lá, eles precisavam passar pelo mar. E como eu disse aqui agora há pouco, Faraó mudou de ideia e resolveu desfazer o que ele havia feito e recuperar os escravos que ele havia aberto mão. Então ele foi atrás do povo de Deus, do povo de Israel, e chegou lá, o povo estava diante do Mar Vermelho. O que foi que Faraó falou? Agora sim, eles foram para a derrocada deles. Esse povo agora não tem mais saída. Pode ser que o diabo esteja falando isso para você. Pode ser que algumas pessoas, até usadas pelo diabo, possam estar dizendo isso de você, a teu respeito. Não tem mais saída para ele. Não tem mais saída para ela. Agora é o fim dele. Agora é o fim dela. Mas eu quero dizer para você que a última palavra é do Senhor. Amém. Não aceite nenhuma palavra de maldição sobre a tua vida. Não deixe que ninguém diga que esse é o teu fim, porque não é. Eu quero dizer e declarar para você profeticamente que esse não é o teu fim, mas sim o começo de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova vida, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cheia de vitória na presença do Senhor. Tome posse dessa palavra sobre a tua vida. O povo de Israel estava ali, o Mar Vermelho à sua frente, Israel, os faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos atrás, doidos para pegarem o povo de Israel. E aí sabe o que Deus fez? A Bíblia fala que Deus enviou o seu anjo. Enviou o seu anjo. E junto com o anjo havia uma coluna de fumaça. Uma coluna de nuvem. E essa coluna, querido, diz a palavra que andava na frente, porque essa coluna é o que estava guiando o povo de Israel. Então, estava à frente do exército porque era o guia. A nuvem, a coluna de fumaça, era o guia, estava na frente. Só que quando acontece esse episódio, eles se deparam, se param em frente, acampam de frente para o Mar Vermelho. E Faraó vem atrás, doido para pegar o povo de Israel. Na mesma hora, a coluna que estava à frente, ou seja, entre o povo de Israel e o Mar Vermelho, essa coluna agora passa o povo de Israel e se coloca agora entre o povo de Israel e Faraó e seus cavaleiros. E não para aí. Essa coluna agora, porque a noite chegou, a noite havia caído, e você sabe que não havia luz elétrica, não havia luz artificial naquela época, ainda que houvessem tochas e outras coisas mais, isso não era suficiente para poder acabar com as trevas que se formou, porque a Bíblia fala que essa nuvem que estava na frente do povo de Israel, ela passou para trás do povo de Israel, ela se colocou atrás dos exércitos de Israel e à frente do povo, do exército egípcio. E a Bíblia fala que a coluna, ela era claridade para o povo de Israel e escuridão para o povo egípcio.
de maneira que os egípcios não viam absolutamente nada, não enxergavam absolutamente nada, e foi assim toda a madrugada. E a Bíblia fala que Moisés deu ordem para que o povo marchasse, e quando foi dada a ordem pelo profeta Moisés para que o mar se abrisse, a Bíblia fala que durante toda aquela madrugada, foi uma noite inteira, não foi como nos filmes que você vê, que o Moisés coloca o cajado e o mar, bufa, se abre. Não foi assim. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que foi durante toda uma madrugada, o mar foi se abrindo aos poucos, se abrindo, se abrindo. E quando o dia raiou, não havia nada, havia só um caminho. E a Bíblia fala que eram muralhas de água, à esquerda e à direita do povo, e o povo passou a pé enxuto. Querido, eu sei que a madrugada não é um lugar bom de passar a noite, a escuridão, não é algo agradável. Talvez você esteja passando por essa madrugada, esteja nessa luta, nessa dificuldade há muito tempo já. Mas a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não tenha dúvida de uma coisa, o amanhecer vai chegar na tua vida. Deus vai te abençoar. Esse deserto vai passar. Essa noite, essa madrugada vai chegar ao fim. Não se preocupe, porque enquanto você está sofrendo nessa madrugada, o povo de Israel devia estar ali apavorado durante toda aquela madrugada. Porque por mais que aquela coluna de nuvem estivesse ali, ele sabia que atrás daquela nuvem havia um exército que estava faminto para destruir o povo de Israel. E à sua frente tinha um mar. Então não tinha o que eles pudessem fazer, estavam acuados, talvez você esteja acuado num beco sem saída, sem saber o que fazer, sem poder fazer nada. Mas saiba que Deus está trabalhando. O povo estava trabalhando durante toda aquela madrugada para abrir o mar. Você pode estar aflito, angustiado, sem ver luz no fim do túnel, sem ver uma saída para essa situação, para esse problema. Mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando na tua vida e Deus está trabalhando com a solução desse problema. Só confie no Senhor, confie em Deus e Ele vai fazer você atravessar esse mar vermelho a pé enxuto. Amém? Amém, Senhor, amém. A quarta lição e última lição que a gente aprende com esse episódio é que nós devemos manifestar a misericórdia de Deus, mesmo contra os nossos inimigos. E é isso que a gente vê aqui, porque a gente viu num episódio em que o profeta Eliseu, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, não há dúvida disso. Então, quando aquele exército de Faraó veio, o exército do rei da Síria veio para prendê-lo, porque o exército veio para prender Eliseu. Essa foi a ordem do rei. Prendam Eliseu e tragam-no na minha presença. Porque Eliseu estava delatando, contando tudo aquilo que o exército, que o rei da Síria tramava. Então eles chegaram até onde realmente, de fato, estava Eliseu. Quando o exército do rei da Síria chegou até Eliseu, que Eliseu ficou frente a frente com o exército, Eliseu só orou. Falou assim: Deus, toca-os com cegueira. E eles ficaram cegos na mesma hora. Mas a intenção de Eliseu não era de prejudicar aqueles homens, o exército, deixá-los cegos para o resto da vida. Não era. Era para que eles caíssem na real. Era para que eles pudessem enxergar aquilo que eles não estavam enxergando. Para que eles pudessem ver que eles estavam fazendo mal ao invés do bem. Que eles estavam no caminho errado, tomando uma decisão errada. Então, Deus tocou e cegou todo um exército. E Eliseu, então, enganou aquele povo, aquele exército. Falou assim: olha, vocês estão no caminho errado. O homem que vocês perseguem, que vocês estão atrás, não está aqui não. Me sigam, vem comigo. E foram seguindo. Igual aquele indo para o matadouro, né? O boi indo para o matadouro. E foram seguindo Eliseu, foram seguindo, até que eles chegaram na capital de Israel, que estava ali, que era Samaria na época. E chegaram até ali, e quando eles chegaram, o profeta orou novamente e falou: Deus, abre os olhos dele. Quando eles abriram os olhos, que eles se deram conta, estavam cercados agora pelo exército de Israel, no meio da Arapuca. E não tinha como eles escaparem. Talvez, se isso fosse com a gente ia falar assim: mata todo mundo, passa todo mundo a fio de espada. Mata todos esses camaradas. Estavam me perseguindo? Mata eles, porque tem que morrer.
porque esses caras merecem morrer. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu fez algo diferente. Eliseu fez exatamente aquilo que Jesus veio muitos anos depois e nos ensinou a fazer, que é orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que não estão enxergando a verdade. Porque, queridos, como eu disse aqui no começo, a nossa luta não é contra as pessoas que nos fazem mal, não é contra as pessoas que nos maltratam. A verdade é que essas pessoas, elas, ainda que estejam fazendo coisas feias, coisas muito erradas, agindo de uma maneira muito ruim, cada uma no seu nível de ruindade, de maldade, a verdade é que, como eu disse aqui no início, não existe caso perdido. Não existe ninguém que não possa se arrepender. Sabe, eu tiro pela minha vida. A graça de Deus, ela alcança qualquer ser humano. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém, nenhum ser humano se perca. E enquanto nós estamos aqui vivos, respirando, há possibilidade de nós nos arrependermos e nos convertermos e Deus nos abençoar e Deus nos mudar a nossa vida. Sabe, para Jesus, pau que nasce torto não tem que morrer torto, porque Jesus endireita qualquer pessoa. Deus conserta qualquer pessoa. Deus dá jeito em qualquer pessoa, por pior que elas sejam. Ainda que a gente olhe para uma pessoa e fale assim, cara, mas isso aí não tem jeito não. Com tudo isso que essa pessoa fez, com tudo que essa pessoa pensa, com tudo isso que essa pessoa está fazendo aí, tem jeito para essa pessoa? Tem. A verdade é que se ela vai se arrepender, se ela vai se consertar, são outros 500. Mas a minha obrigação, como homem de Deus, como servo do Senhor, é orar por aquela pessoa. É orar em primeiro lugar para que elas se convertam. É orar para que a verdade, que as escamas espirituais caiam dos olhos daquelas pessoas, para que elas possam enxergar. É claro que eu não vou orar para compactuar com o mal, para que, sabe, não é isso. Mas é orar para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas e que elas, Deus não permita que elas continuem fazendo aquilo que elas estão fazendo, é claro, mas para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e abra os seus olhos espirituais, para que elas possam ver, para que elas possam enxergar o mal que elas estão fazendo. Talvez tenha alguém que esteja te afligindo, talvez tenha alguém que esteja te perseguindo, talvez você esteja sendo injustiçado. E há um senso de justiça dentro de cada um de nós, de cada ser humano. E quando a gente se sente injustiçado, a primeira coisa que a gente quer é justiça. Vem aquele sentimento de vingança, sabe? Sentimento de que a gente foi tolhido, sabe? Foi usurpado, foi roubado, alguém está nos prejudicando. E vem a vontade de nos vingarmos, vem a vontade de que aquela pessoa pague na mesma moeda. Mas o crente, o servo de Deus, não deve agir dessa maneira. Porque o que Jesus ensinou foi exatamente isso, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maltratam, orar. Não é compactuar com eles, não é passar a mão na cabeça e encobrir o erro, não é nada disso. A gente tem que falar sobre o erro, apontar o erro, mostrar para ele que ele está errado. Se ele vai ou ela vai se arrepender, não é conosco. Se ela vai enxergar a verdade, também não é conosco. Mas a nossa obrigação é falar a verdade, é mostrar a verdade, é clamar pela verdade e orar por ela. Porque a Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina para onde quer. Mas existem corações tão duros que mesmo Deus se revelando, mesmo Deus mostrando, ainda assim não conseguem se arrepender. Mas isso não é comigo, isso não é com você, isso não é conosco. O nosso papel, a nossa obrigação é orar. A nossa obrigação é ter misericórdia dessa pessoa, é exercer a misericórdia de Deus. Foi isso que o homem de Deus fez e é isso que eu aprendo nessa noite com o homem de Deus. Por mais terrível que seja a guerra que você está passando, por mais que você talvez tenha sido prejudicado por essa pessoa ou por essas pessoas que te machucaram, que te feriram, que te roubaram, que destruíram a tua vida, por pior que seja, saiba de uma coisa, nós fizemos muito pior com o Filho de Deus.
Porque ele morreu naquela cruz do Calvário lá, sem precisar morrer. Ele morreu para pagar o preço da redenção, o preço da morte que estava sobre nós, ele pagou. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões. E diz o livro de Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, Senhor. Jesus pagou um preço alto, amado, por mim e por você, para que a gente possa ter uma vida plena e termos a vida eterna. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos agora e eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família. Feche os olhos comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. A tua palavra foi pregada, Deus, e nós sabemos que nós estamos em guerra. Nós estamos numa verdadeira guerra espiritual, numa verdadeira batalha espiritual. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos protegendo a todos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos proteja e nos livre das investidas do diabo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando. Cada pessoa, essa pessoa que ora comigo, Pai. Deus, eu não sei o que o diabo tem feito na vida dela, mas eu quero pedir, Pai, agora, em nome de Jesus, que a tua mão de graça, de misericórdia, de bondade esteja sobre a vida dessa pessoa agora. Deus, se ela não conseguiu enxergar a verdade ainda, que o Senhor esteja agora tocando nos seus olhos e fazendo com que os seus olhos sejam abertos para que ela enxergue a verdade. E a verdade é a tua palavra, Deus. Tu és a verdade. Tu és a verdade, tu és o caminho, tu és a vida, Jesus. Abre os olhos dessa pessoa para que ela enxergue, para que ela veja quem é o Senhor. Onde está a verdade, Pai? Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que todos esses espíritos das trevas que têm se levantado contra essa pessoa sejam agora amarrados, acorrentados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses espíritos malignos que têm tentado roubar, matar e destruir essa pessoa, que agora esses espíritos das trevas sejam acorrentados, amarrados e sejam eles lançados para o inferno. Em nome de Jesus, dá vitória a essa pessoa, Pai. Abençoa a vida dessa pessoa. Deus, abre as portas que Satanás tem fechado, Pai. Em nome de Jesus, cura essa enfermidade, seja ela qual for. Toca agora nessa enfermidade e cura, Pai. Cura essa pessoa, Deus. Abre portas de emprego, Pai. A porta da prosperidade. Deus, e faz com que essa pessoa possa ter, a partir de hoje, Pai, uma intimidade maior contigo a cada dia. Abençoa, Pai. Abençoa a vida dessas pessoas, dessas famílias, Pai, que agora oram comigo. Abençoa essa família. Restaura casamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Em nome de Jesus, Deus, faz acabar essa pandemia no Brasil e no mundo. Deus, em nome de Jesus, coloca ordem na nação brasileira. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ver o Brasil crescer, que nós possamos ver o Brasil de fato prosperar. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando a nação brasileira, o povo brasileiro. Que seja aniquilado todo espírito de escravidão sobre o povo brasileiro, Pai. Em nome de Jesus, nós amarramos todo espírito de escravidão, seja de que nível e de que ordem for, nós amarramos todo espírito de escravidão que tem tentado acorrentar, calar a nação brasileira, tolir a liberdade da nação brasileira. Nós amarramos esses espíritos das trevas agora e que sejam banidos para o inferno, que é o lugar deles. Em nome de Jesus, todas as cadeias, todos os grilhões, todas as correntes, cadeias que têm acorrentado o Brasil, sejam agora destruídas em nome de Jesus. Que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade, que todo espírito de miséria, de roubo, de falcatrua, todo espírito de corrupção seja amarrado nesse país em nome de Jesus. E que as bênçãos do Senhor sejam liberadas, sejam derramadas sobre a nação brasileira, Pai. Deus, tem misericórdia do povo brasileiro. Tem misericórdia dessa pessoa que ora comigo agora, Pai.
Abençoa a sua vida e da sua família, bem como de todos que estão aqui agora reunidos. Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos. E eu quero desde já te agradecer pela nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.